Shalom Aleichem, a paz seja convosco. É um prazer estar convosco mais uma vez para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical Online. Desta feita, nós vamos trabalhar com a lição de número 5, cujo tema é Dons de Elocução. Este trabalho da Escola Bíblica Dominical Online é uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus do campo de Coxilha, que visa atingir o maior número de irmãos espalhados no nosso campo eclesiástico, nas congregações de São Miguel do Parador, Arvinha e também de Vila Lângaro. Deus abençoe a todos. Também é evidente que, por estar na internet, no YouTube, à sua disposição, é possível que você, de qualquer lugar do Brasil ou de outro país de fala portuguesa, possa estar nos vendo, nos ouvindo e sendo edificado pela palavra de Deus. Então, vamos dar sequência à nossa aula Dons de Elocução. Vamos, então, compartilhando esse maravilhoso estudo desse trimestre. Dons de Elocução é a aula de hoje. Vamos descendo aqui na nossa revista, no nosso texto, e o texto áureo que nós temos é o de 1 aos Coríntios, capítulo de número 14 e versículo de número 2 e versículo de número 3, onde está escrito: porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A verdade prática, os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas, são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Vamos para a leitura bíblica em classe, que está em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 aos Coríntios 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça isso 2 por 2, ou quanto muito por 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Muito bem, vamos para a introdução. O estudo da lição desta semana concentrar-se-á nos 3 dons classificados como os de elocução: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, das línguas.
Os propósitos desses dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo, conforme 1 Coríntios 14:3. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. Assim, devemos estudar estes dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não sermos enganados pelas falsas manifestações. Muito bem, cabe salientar aqui que os dons de elocução, eu estou aqui grifando, eles são 3, que são os dons, então, de profecia, tá? O dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas, ou das línguas. Esses 3 dons serão o propósito do nosso estudo de hoje. Por que dons de elocução? Porque são dons que estão conectados com a fala, tá? Então, elocução, né? Profecia, ou variedade de línguas, ou interpretação de línguas, são dons que estão atrelados à nossa fala, porque, evidentemente, ao profetizar, falamos a variedade de línguas da mesma forma, a interpretação também, diferente do dons de cura, de milagres, de sabedoria, de conhecimento, que muitas vezes não está preso somente ao ato de falar, mas ao de pensar e, às vezes, o milagre. Então, esses dons aqui, eles são dons, então, que estão presos ao ato da fala. Agora, é importante salientar aqui o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 14, e versículo de número 3, que será objeto do nosso estudo. Eu até quero compartilhar convosco uma outra tela e vamos estudar, então, esse precioso tema de 1 aos Coríntios, capítulo 14 e versículo de número 3, tá? Nós vamos compartilhar, então, essa tela, tá? Eu vou aqui mudar, tá? Vamos compartilhar o texto no seu original, em 1 aos Coríntios, capítulo 14, e vamos fazer uma exegese, um estudo mais aprofundado aqui no tema. Rode profeteon anthropos, lalei oikodomen kai paraklesin kai paramitian. Então, percebamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, me chama a atenção a palavra aqui, essa palavra aqui, oikodomen. Oikodomen, nós vamos grifar essa palavra, tá? Oikodomen. E essa palavra, queridos, olha que coisa interessante. Essa palavra, tá? Ela vem do verbo oikodomê. Oikodomê, do grego, é a junção de 2 palavras, tá? É a junção da palavra oiko, que é casa, e domê, construção. Então, oikodomê é construir, tá? Construir ou construção, tá? Então, o que o apóstolo Paulo está tentando dizer aqui nesse texto, mas o que profetiza fala aos homens edificando, ou seja, construindo oikodomê. Aqui está
devido à flexão do verbo oikodomem, tá? Então, ele está na construção. Aquele que fala em línguas, ele está se construindo a si mesmo. Ou seja, edificando é a opção de muitas traduções. Isso aqui é muito importante nós salientarmos. Agora, olha só, outra, além de estar se edificando, nós temos ali a palavra exortando, que é paraklesin, que vem do verbo parakaleo, tá? Essa expressão aqui, paraklesin, tá? Que significa convocação, admoestação ou encorajamento, tá? Então, o que profetiza fala aos homens edificando, ou seja, se construindo ou construindo, exortando, ou seja, convocando, encorajando, admoestando, tá? É isso que significa ali a palavra paraklesin, tá? Essa palavra aqui, paraklesin, então, ela significa convocação, encorajamento. Então, oikodomem, então, aquele que fala em línguas, ele está se construindo ou construindo para o encorajamento, tá? E aqui nós temos ainda a palavra paratunian, tá? Que é essa palavra aqui, paratutian. Então, significa dizer que na paratumia, que é o verbo, na verdade, agora já estamos aqui na outra palavra, tá? Vamos salientar paramitiam. E qual que é a melhor tradução de paramitiam? Vamos colocar aqui. É a palavra discurso. É a palavra persuadir, despertar ou estimular. Isso aqui foi traduzido como consolando. Então, na verdade, o que profetiza, ele fala aos homens construindo, fazendo uma construção no caso, exortando, né, que é convocando, encorajando, também ali, no caso da palavra persuadir, para mitiam, tá, que é persuadir, despertar, estimular. É isso que significa edificar, exortar, consolar. Na verdade, pode ser traduzido por construir, encorajar e estimular ou persuadir. Então, o propósito da profecia, deste dom, o propósito não é rebaixar. Tá? Os propósitos desses dons não são o de desanimar, mas, na verdade, é de estimular a pessoa. Ou seja, é o que eu sempre falo, quando Deus, ele fala conosco, é a intenção de Deus sempre nos levantar, nos ajudar. Então fica aqui esse maravilhoso ensino da palavra do nosso Deus. Vamos adiante, porque tem muita coisa boa para nós estudarmos aqui. O dom de profecia. O que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Horton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se às mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve,
objetivando, edificar, exortar ou consolar, como nós já estudamos. A pessoa destinatária da mensagem. Então, percebam, a profecia é quando uma pessoa fala em uma língua conhecida para quem fala. Vamos salientar essa frase. Então, o que é a profecia? Tá? A profecia é quando, por inspiração do Espírito de Deus, a pessoa fala em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Isto é a profecia. Diferente da variedade de línguas, que depende da interpretação de línguas, outro dom que nós vamos estudar depois, para então ser compreendida, a profecia, todavia, ela mesma já é na própria língua, é falada na língua nativa, e aquele que está ouvindo, o destinatário, também, evidentemente, está ouvindo em uma língua, a língua dele, a língua que a pessoa já fala. Então, a profecia, obviamente, não necessita de interpretação. Ela pode ser julgada e deve ser julgada, como nós vamos ver na sequência, porque ela pode vir de três fontes. Ela pode vir de Deus, ela pode ser carnal, da natureza carnal, vaidosa do ser humano, e também pode vir de Satanás, dos espíritos malignos. É pouco raro, mas isso pode acontecer também, tá? Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Então, muitas pessoas aqui, percebo que é muito interessante essa frase. Profetizar não é desejar uma bênção. E às vezes uma pessoa, ela pode ser movida por um sentimento de querer o bem do próximo, e então aí surgem as profetadas, tá? Existem as visagens, revelamento, porque visão, revelação e profecia é de Deus, é dom, é bíblico, e é isso que estamos estudando. Mas muitas pessoas, movidas pela sua natureza carnal, ela profetiza de forma bajuladora, lisonjeira, ou seja, o objetivo ela quer desejar uma bênção e ela expressa o seu desejo dizendo: assim diz o Senhor. Mas isso é muito perigoso, porque a Bíblia mesmo diz: ai daquele que disser assim diz o Senhor, sem que ele tenha dito. Então isso é muito perigoso e não podemos brincar com as coisas do eterno. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, isso é verdade. Precisa haver ensino. Meu povo é destruído. Na Bíblia não diz que é por causa que falta o ar-condicionado, o banco estofado, é um aparelho de som luxuoso. Tudo isso é bom, mas o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, disse Deus ao profeta Oséias. O Senhor Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É preciso haver ensino, mas muitas igrejas, infelizmente, marcam um seminário, marcam um estudo bíblico, vai lá aquela meia dúzia de pessoas. Agora, se é uma campanha de cura e milagre, meu Deus do céu, enche de gente que ficam se olhando pela janela de tanta gente que vem nas campanhas. Eu acredito na cura, eu acredito que Deus revela, que Deus faz tudo isso. Porém, é preciso haver ensino nas igrejas. Aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto desse dom. Ou seja, onde não há ensino, há aberrações. O que você quer? Você quer o ensino, porque o ensino, tá? A palavra ensino, da palavra de Deus, ela vai fazer com que não haja aberrações, porque um povo instruído não será um povo enganado. Muito bem, vamos adiante. Não poucos crentes e igrejas
locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás da mensagem. Toda profecia espontânea, ela deve ser julgada. Então, deve ser julgada. Essa palavra julgada, ela é muito interessante, porque aqui nós temos um texto no grego que eu acho muito conveniente, a palavra diacrino. E diacrino quer dizer discriminar, ou seja, decidir em uma disputa, mas é uma disputa sadia. Então nós temos a palavra diacrino, não vou escrever aqui em caracteres gregos, eu vou já transliterar. Então nós temos a palavra diacrino, que quer dizer decidir por discussão, por diálogo. Eu acho melhor assim, diálogo. Então, quando as pessoas, isso é diacrino, muitas vezes também é traduzido por julgar, tá? Julgar. Quando as pessoas decidem debatendo. Ou seja, é preciso julgar a profecia. Então, quando alguém profetiza para você, você não pode ficar chorando, você não pode ficar falando línguas estranhas. Nesse momento, não. Quando a Bíblia manda você julgar, você não tem que ficar falando línguas estranhas, você tem que ficar ouvindo a pessoa profetizar. É melhor que você fique quieto, tendo aquela comunhão com o Espírito Santo, tentando discernir se aquilo que está sendo dito é de fato de Deus. Porque às vezes a gente mesmo já consegue entender que tal profecia não procede de Deus, tá? Então é necessário julgar as profecias, é isso o que diz o texto bíblico, tá? A relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Eu quero falar com você a respeito desta palavra exortar. Ele exortou a sua busca. Isso aqui é muito interessante. A gente precisa investigar isso aqui, tá? Vamos investigar essa palavra que está aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 1. Deixa eu colocar aqui na tela para a gente investigar isso, tá? Aqui nós temos dioket ten agapen, zelute deta, pneumática malon de rina, profeteute. Agora veja bem, aqui nós temos, tá, em 1 aos Coríntios, capítulo 14, e versículo de número 1, seguir, aqui dioquete, tá? Aqui, deixa eu compartilhar aqui com você, para facilitar a nossa aula. Aqui nós temos a palavra dioquete, tá? Que aqui é o verbo dioko, que quer dizer seguir, mas no sentido de correr de atrás. Corra de atrás, ou seja, correr mesmo, tá? Correr prontamente, como se fosse capturar. É isso que quer dizer dioquete, que vem do verbo dioko do grego, quase Diogo, né? É dioko, que quer dizer correr, como se fosse capturar. Capture o agapem, ou seja, o amor, corra atrás do amor, como se você fosse agarrar o amor. E também zelute,
que é o verbo zelô. Zelô no sentido de buscar. Aqui vem a palavra, muitas no português se traduziu com zelo, né? Que é quase uma transliteração de zelute. Então, é para correr atrás do amor e com muito desejo, dessa palavra zelô, do verbo zelô, com muita excitação, com muito fervor, com muito ardor, é para buscar o pneumática, quer dizer, os dons espirituais. Então, corra atrás do amor, como se fosse capturar o amor. E com ardência, com fervor, os dons espirituais. Então, gente, não é para buscar de qualquer jeito, mas é com fervor o que a Bíblia está nos dizendo. É para buscar com fervor. Que coisa linda. Então, muitas pessoas, elas não conseguem os dons espirituais porque a sua vida espiritual é morna. Já busca a Deus de forma morna. Então, acontece que a mornidão em que ela vive faz com que não alcance de Deus nada. Isso é muito triste. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Quer dizer, tem que ter ordem, porque senão vira bagunça, e Deus é um Deus ordeiro. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e origem de onde elas procedem. Olha só, o conteúdo, isso aqui é importante. Eu não acredito em profecia para casamento, em profecia que escolhe o noivo, escolhe a noiva, escolhe o marido. Isso aí tem que julgar o conteúdo. Deus não, isso é você que escolhe com direção divina, sim. Mas não casa com a fulana, mas casa com a ciclana. Isso aí não é de Deus, gente. Pelo amor de Deus, isso aí não existe. Então tem que julgar o conteúdo e a origem, porque ela pode ser três. Vamos ver aqui embaixo: Deus, o homem ou o diabo. Misericórdia. Três podem ser as fontes: Deus, o homem ou o diabo. As três fontes de uma profecia. A de Deus, essa é maravilhosa. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. E nós precisamos julgar para entender se essa profecia, então, ela é de Deus. A do homem, ela é mais complicada, porque às vezes a pessoa que profetiza, ela tem um desejo que algo aconteça na tua vida, e ao invés de dizer o que ela sente, do sentimento dela, da alma dela, ela coloca isso como se fosse algo divino. E aí vem as profetadas, as profecias bajuladoras. Então isso é muito perigoso. A do diabo, essa é um pouco rara no arraial evangélico, mas é possível sim, em algum momento, o inimigo se aproveitar de uma mente fragilizada, de uma pessoa que não está no altar de Deus, e usar a boca dessa pessoa para confundir. Isso é muito perigoso. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vigiemos. Jesus também disse: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, expulsei demônio, profetizei, coisa e tal. Jesus vai dizer: não vos conheço, a vós que praticais a iniquidade. Então, ninguém vai chegar para você aí com aquela aparência ou se intitulando um feiticeiro, um bruxo. Você não acreditaria nisso. Não, às vezes
no título de pregador, de profeta, de alguém muito usado por Deus, e quando na verdade não é. Então é muito preocupante, precisamos vigiar. Vamos estudar agora propósitos da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente, tá? Ela só vem para edificar. O que é de Deus te edifica. O que é de Deus te levanta, o que é de Deus te constrói, o que é de Deus te reconstrói. É o que nós estudamos antes no verbo oikodomê, tá? Que é a palavra edificar. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e em especial ao de profecia e sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um, entre aspas, profeta ou uma profetisa. Eles profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos a tais falsários, conforme diz o texto de Jeremias, capítulo 9 e versículo 22, e eu quero até ler com você esse texto aqui de Jeremias. Eu acho interessante a gente dar uma olhada nesta passagem bíblica de Jeremias, no capítulo 23. Olha que coisa tremenda isso aqui. Vamos estudar essa passagem aqui, tá? Vamos estudar Jeremias. Vou colocar aqui na tela para você em primeira mão. Olha que coisa tremenda. Vamos colocar aqui Jeremias, cadê o Jeremias? É importante nós estudarmos isso aqui. Jeremias 23, e o versículo, isso aqui é direto do hebraico, tá? Versículo 10, ele me chama muito a atenção. Jeremias 23 e 10. Está aí na tela para você ver em primeira mão. Olha só. Aqui está escrito, deixa eu colocar uma seta aqui para facilitar, para você acompanhar a nossa leitura. Aqui diz assim: que menafim Malá haaretz ki mipne ela avla haaretz iavoshu neo midbar va tehi merutsatam ra ugvuratam lokhem. Então aqui temos, a terra está cheia, olha só. Porque está cheia, meu Deus, porque de adúlteros está cheia a terra. É isso que está dizendo aqui o texto. Porque de adúlteros, aquele que comete adultério, está cheia a terra. Malá é cheia, tá? Haaretz, a terra, que mipne da avla, aqui nós temos, olha só, versículo de número 10, a terra, Yaveshu Meot Midaber, virou um deserto,
E olha só, gente, porque o versículo 11, tá? O versículo 11 que a gente precisa estudar um pouco mais. Olha aqui, é o versículo 11. Isso aqui é impressionante, o versículo 11. Deixa eu mudar aqui. Aqui vai ficar melhor para a gente. Versículo 11, olha que coisa impressionante. Que Navi profeta, porque também os Navi e também os Kohen, tá? Gan Kohen, que é sacerdote, Hanefu, estão contaminados, Beveti, e a minha casa, olha só, gente, a minha casa, Matsati, na minha casa, achei Ra'atan, a maldade deles, Neum, diz Jeová, diz o Senhor. Então, está cheia da maldade, estão contaminados o Navi, Gan, Kohen, o Navi, o profeta e também o sacerdote. Meu Deus, se o profeta e o sacerdote estão contaminados, também na minha casa, Beveti, na minha casa, Matsati, achei, que coisa séria, meu Deus. Ra'atan, a maldade. Isso aqui é impressionante. Misericórdia. É para ver a situação que estava aquele lugar. Deus disse, a minha casa eu achei profanada. Eu vi profanada a minha casa. Isso aqui é um texto que realmente nos deixa impressionados. Vamos adiante, o horário vai passando. Profetiza só o que a pessoa quer ouvir, né? Profetas bajuladores. Variedade de línguas agora. O que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende. Olha só, vamos marcar isso aqui. O dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende. Então, quem está falando em línguas estranhas, tanto que o nome já diz, é estranho, e é estranho inclusive para a própria pessoa que está falando. Ela não compreende aquilo que está sendo dito. Para fins de louvor, oração e transmissão da mensagem divina, tá? A pessoa que está falando, ela não está compreendendo o que está sendo dito. Segundo Stanley Horton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dons são os de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 aos Coríntios, capítulo 12. Então, os dons de línguas, de variedades, ele tem uma importância igual ao dom de profecia, ou aos demais dons. Ele não é menos importante. Acontece que o dom de profecia, ele por si só já se autossustenta, não precisa de outra pessoa. O dom de variedade de línguas, ele precisa de alguém que interprete. Então precisa do dom de interpretação. Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro, acho que aqui passou, peraí, passamos. Voltando aqui em cima, qual é a finalidade do dom de variedade de línguas?
O primeiro, tá? Vamos aqui abaixo, aqui na apostila. Propósito é a edificação da vida espiritual do crente. Ou seja, aquele que está falando em línguas, ele se constrói, oikodomeu, já vemos no grego, é a pessoa que ela está sendo edificada a si mesmo por falar em línguas. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. A igreja não, é só quem está falando. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo toca e renova diretamente. Então, à medida que o servo de Deus fala em línguas, ele está sendo edificado. É o que nós falamos já anteriormente. Eu já disse em aulas passadas que o dom da variedade de línguas, a pessoa que ora em línguas estranhas, eu recomendo que você que não é batizado com o Espírito Santo, ore a Deus e busque com fervor, com muita gana, com muita sede. É isso que quer dizer a palavra do grego, zelo, excitação, com muito ardor. Se não for assim, você não vai receber nada de Deus. Busque o batismo com o Espírito Santo, você vai falar em línguas estranhas, e depois que você exercitar, deixar a sua mente, o seu corpo entregue à presença do Espírito Santo, você terá uma outra vida espiritual. Você será edificado. A falar em línguas é bom, é terapêutico, é gostoso e é muito bom. É uma arma poderosa para a sua vida na batalha espiritual também. A atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. Isso aqui me irrita muito. Porque muitas pessoas acham que os dons cessaram. São os famosos cessacionistas. Os cessacionistas são o contrário das igrejas pentecostais. Os pentecostais, que somos nós, eu sou um pentecostal, são aquelas igrejas que acreditam que os dons do Espírito Santo não ficaram presos somente aos dias apostólicos, ou seja, ao livro de Atos. Mas Jesus continua batizando, curando e fazendo prodígios ainda hoje, e o Espírito Santo outorgando dons espirituais para o seu povo. Eu creio nisso, mas os cessacionistas, que vem do verbo cessar, acreditam que os dons cessaram e ficaram somente lá presos no livro de Atos ou no período apostólico. Mero engodo, não. Os dons são atuais. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito. É um dom tão útil à vida espiritual do crente em nossos dias, quanto o foi nos dias da igreja primitiva. É verdade? Por sua vez, aqui, peraí, a atualidade dos dons, né? Então, os dons são atuais, tá, pessoal? Não existe esse negócio de pensar que tudo cessou com os apóstolos. Ao contrário, Deus continua operando ainda hoje, Deus continua a batizar e distribuir os dons espirituais. Parar daqui para tomar uma aguinha, né? Vamos adiante. A interpretação das línguas. Definição do dom. Thomas Rover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Então, veja, é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Isso aqui cabe salientar. Habilidade de interpretar
no próprio vernáculo, ou seja, no português, no nosso caso, aquilo que foi pronunciado em línguas. O que é isso? A pessoa está falando em línguas estranhas, tá? E por ser estranha, por evidente, ninguém está compreendendo nada. Mas a pessoa que está recebendo o dom da interpretação, ela consegue falar no português o que o outro estava falando em línguas estranhas. Às vezes a própria pessoa pode receber a interpretação. Já vi muitos casos assim. Conheço um amigo meu, já vi em cultos, já vi pessoas sendo usadas dessa maneira, tá? Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo advertiu dizendo, e se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por dois ou quanto muito três, e, por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo e com Deus. Então, Paulo não está proibindo falar em línguas. Ele só disse que se tem alguém falando em línguas, na variedade de línguas, e não tem intérprete, como ninguém está entendendo nada, então que essa pessoa que está falando em línguas, ela fale baixo, consigo mesmo, para ela ser edificada, visto que a igreja não está entendendo nada. Tá? É nesse caso que ele se refere a estar calado. Não adianta ficar gritando em línguas estranhas, bem alto, trazendo até uma certa desordem no culto, se ninguém está entendendo. Tá? Então, tem que ter maturidade. Para tudo é preciso ter maturidade. Tá? Ser maduro para com as coisas de Deus. Para não fazermos ou deixarmos cair no descaso as coisas de Deus. A diferença entre o dom de interpretação e o de profecia, embora haja semelhança, são dons distintos. Olha só. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, já mencionamos essa frase, né? Também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete, porque a pessoa está falando em português, né? E quem está recebendo já é um brasileiro, alguém de fala portuguesa, e ele vai entender. Então não precisa, essa é a diferença. Tá? Quem está falando em línguas estranhas precisa de um dom de interpretação para que o outro compreenda. Na profecia, por sua vez, não. Já é na própria língua do que está recebendo a mensagem, no caso aqui, para nós, o português. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Bom, acho que já ficou bem explicado isso. Conclusão: ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, que eu acabei de falar, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Então, se a pessoa não crê, eu sinto muito. Está deixando de receber uma arma poderosa, que é as línguas estranhas, os dons espirituais, a profecia, a interpretação, os dons de elocução, que é o tema da aula de hoje. Pastor, o batismo com o Espírito Santo salva? Não, não salva. Pastor, quem não fala em línguas não vai para o céu? Não, de jeito não, estamos dizendo isso. Os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo não é um pré-requisito para a salvação. O ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz não falou em línguas estranhas, não recebeu o dom de profecia, e, no entanto, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso.
Agora, eu e você não somos o ladrão da cruz, nós temos tempo para orar, buscar a Deus, insistir com os céus para receber esses dons. Então, nós devemos buscar. E quem crê, Deus não deixará decepcionado, frustrado, e a seu tempo dará esta bênção, chamada batismo com o Espírito Santo, que abre a porta para os dons espirituais. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, ou de falar em línguas estranhas, ou de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Tem muitos pastores que, às vezes, por medo, ou porque a situação descambou para um lado insustentável, proibiram as profecias, batiam no sininho para os crentes parar de falar língua estranha, havia uma sinetinha nas igrejas. Eu sou contra, isso aí ficou lá para o passado. Não, pessoal, não podemos proibir o falar em línguas, devemos ensinar a igreja, tá? Para que os dons fluam no meio da igreja, porém com ordem, porém com decência. Agindo desta forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Por que é bom ter os dons espirituais agindo no meio da igreja? Porque esses dons, então, as pessoas usadas por Deus são portadores das manifestações. Que palavra muito interessante essa, portador das manifestações. Seja você um portador das manifestações de Deus. Seja você um instrumento de Deus no meio do arraial. E você vai ver o quão isso é bom. Aqui temos as respostas a essas perguntas. Tente responder em sua casa para que fique melhor proveitoso essa aula. Quais são os propósitos da profecia? Quais são as 3 fontes de onde pode proceder as profecias? Segundo o teólogo Thomas Rover, o que é dom de línguas? Qual é a finalidade principal do dom de variedade de línguas? Defina de acordo com a lição o dom de interpretação de línguas. Enfim, tente responder essas perguntas. Você pode colocar na descrição aqui deste vídeo. Você pode mandar no nosso WhatsApp 54999322900, ou tente responder aí no teu caderno para você mesmo. E não perca a próxima aula, a lição de número 6, o ministério de apóstolo. Então é isso, pessoal. Obrigado por ficar até aqui comigo. Foi um prazer receber você aqui no nosso canal no YouTube e também ter acesso ao estudo da Palavra de Deus. Até a próxima lição. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um grande abraço. Shalom, shalom.